Galerinha, quero falar com vocês hoje sobre potência de 10. Primeira coisa, o que nós entendemos como sendo uma potência de base 10? Uma potência de base 10 nada mais é do que o número 10 elevado a um determinado expoente inteiro que nós vamos chamar a princípio de n. Ou seja, pessoal, é o algarismo 1 seguido de n zeros quando esse expoente for positivo, ou precedido de n zeros quando esse expoente for o quê? Negativo. Acompanhe comigo no exemplo. Aqui nós temos o número 10 elevado a zero. O que isso significa? Isso significa dizer que é o número 1 sem nenhum zero. Mas se eu fizer, por exemplo, 10 elevado a 1, como que isso vai ficar? Vai ser o número 1 seguido de um número zero. Se eu fizer 10 elevado a 2, isso vai ser igual ao quê? Ao número 1 seguido de mais dois zeros. Se eu fizer 10 elevado a 3, vai ser o número 1 seguido de 3 zeros. E assim sucessivamente. Se a gente estiver tratando de uma potência de base 10, onde o expoente é negativo, a gente vai ter, por exemplo, acompanhe comigo no quadro, 10 elevado a menos 1. Esse menos 1 significa dizer que o zero ele está antes do número 1. Então 10 elevado a menos 1 é igual a 0,1. Ou seja, eu tenho um zero antes do meu algarismo 1. Se eu tiver 10 elevado a menos 2, eu vou ter dois zeros antes do meu algarismo 1. Então vai ficar 0,01. Se eu tiver 10 elevado a menos 3, significa dizer que eu tenho 3 zeros antes do meu algarismo 1. Então vai ficar 0,001. A grande questão, pessoal, que a gente tem que levar em consideração é: mas por que a gente está falando sobre potência de 10 em um canal, em uma aula de física? É importante que vocês entendam o seguinte: dentro da física, nós trabalhamos muito com números muito grandes ou números muito pequenos. E para facilitar a nossa vida e as nossas operações matemáticas, nós escrevemos esses números grandes e pequenos na forma de uma potência de base 10. Por exemplo, você já pensou em fazer cálculos com um número que envolve a distância da Terra à Lua, que é de 384 milhões de metros? E imagina fazer cálculos envolvendo o tamanho de um átomo qualquer, que é da ordem de 10 a menos 10. Isso iria dificultar muito a nossa vida. Então o que a gente faz? Nós utilizamos então a famosa potência de base 10. Beleza, agora eu já sei o que é potência de 10 e onde que eu vou aplicar essa potência de 10 na física. Mas a questão é, como que eu vou fazer para escrever um número qualquer na forma de potência de 10? Para a gente escrever esse número na forma de potência de 10, nós vamos ter que andar com a vírgula para a esquerda ou andar com a vírgula para a direita. E o número de casas que você andar com a vírgula vai ser o quê? O seu expoente na sua potência de base 10. Acompanhe comigo um exemplo, pessoal. Vamos supor que eu tenho o número 100. O número 100, ele equivale a 10 a 2. Ou seja, significa dizer que eu andei duas casas com a vírgula da direita para a esquerda. Mas você vira para mim e fala o seguinte: mas cadê a vírgula? A vírgula está aí, você só não está vendo, certo? Vamos supor que eu tenho o número 1000. Como que fica o número 1000 na forma de potência de 10? Vai ficar 10 elevado à terceira, porque eu vou andar 3 casas da direita para a esquerda. Para expoentes negativos, onde eu estou vendo a vírgula, eu vou simplesmente pegar essa vírgula e vou andar com essa vírgula da esquerda para a direita. Então vamos supor que eu tenho o número 0,0001. Eu vou andar com essa vírgula até o final do número 1. Quando a gente anda até o final do número 1, nós temos a potência que é 10 a menos 4. Vamos supor que eu tenho esse número abaixo grandão. A gente vai andar com a vírgula até chegar no final do número 1. Então, ou seja, nós vamos andar 9 casas
da esquerda para a direita. Então, galerinha, a dica é o seguinte: toda vez que nós andarmos com a vírgula da direita para a esquerda, nós aumentamos um número no nosso expoente, ou seja, mais 1, mais 2, mais 3 e assim sucessivamente. Quando a gente anda com a vírgula da esquerda para a direita, nós subtraímos o número do nosso expoente. Então vai ficar menos 1, menos 2, menos 3, beleza? Agora a questão é, para nós na física, não basta a gente escrever somente os números na forma de potência de 10. Nós precisamos escrever esses números na forma de notação científica. Mas isso é um assunto para uma próxima aula. Abraço e até mais!